Sinto a presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor. Neste lugar eu posso sentir a presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Posso sentir sua presença entre nós. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. seu amor. Posso Ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Posso sentir sua presença entre nós. Amém. Alô? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o privilégio de poder estar aqui nesse lugar. Considero este púlpito um lugar sagrado, onde Deus fala com seu povo através dos pregadores. E eu espero que Deus me use também aqui hoje, ao falar com vocês hoje aqui também. Eu quero cumprimentar aos meus amigos que estão aqui nessa igreja hoje, considerando que eu tenho muitos amigos aqui nessa igreja. Irmão Edivaldo, eu vou começar a perder os nomes, não posso citar todo mundo aqui, porque eu vou deixar alguém de fora. Então, desculpe já ter citado um, mas muitos irmãos aqui estão no meu coração, de verdade. Pessoas que eu aprendi a amar, respeitar, querer bem, que convivo há alguns anos já nessa nossa jornada em direção ao céu. Estou feliz por reencontrá-los aqui hoje, poder voltar aqui em Madureira. E também encontrar o Tizuca, seu irmão aqui, a família, o grupo, porque o Tizuca, eu tenho admiração por ele, pelo trabalho que ele faz. É um homem que tem a música na alma, está no coração dele, entende, conhece, sabe do que está fazendo. E quando eles cantam, a gente se encanta, não é? Eles são harmônicos, gostosos de ouvir, aquela suave. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Acho que eu fui privilegiado por vocês estarem conosco hoje aqui também. Amém? Glória ao nosso Deus, pela presença de vocês hoje. Meus queridos, conversei com a irmã Kátia, que me pediu para estar aqui com vocês. Foi o convite deles, do casal Wilson e irmã Kátia. Eles são responsáveis pelo Lar e Família, pela qual nós respondemos diante da associação também. E esse mês é o mês da família, né? O mês de maio, por excelência, é o mês da família. Nós temos na igreja trabalhado o melhor que podemos para dar assistência às famílias, promovendo treinamentos, encontros, palestras, cursos, congressos na área de família. Este ano era plano nosso ter uma campal da família. Não foi possível realizar a campal da família. Vamos ter um dia da família no dia 21 de junho. Vai estar conosco o quarteto da Voz da Profecia, o quarteto Arautos do Rei, no ginásio Miésimo da Silva, em Campo Grande. Queremos reunir ali uma multidão para louvarmos e adorarmos a Deus juntos
no dia 21 de junho, com a presença do Horus do Rei, o Dia da Família, que a associação estará promovendo para essa área. Nós temos preparado também encontros de jovens com Cristo, são excelentes programas, vão geralmente em final de semana, às vezes no hotel, às vezes na própria igreja, um CIEP, enfim, o local, mas o conteúdo, o objetivo desses encontros tem trazido muito fortalecimento à vida de nossa juventude, nossos jovens solteiros da igreja, nos nossos encontros de jovens com Cristo. Quando vocês tiverem notícias desses eventos, não deixem de participar, aqueles que estejam dentro dessa faixa de jovens da igreja. E também para os mais velhos, para os casados, nós temos encontros de casais com Cristo. Nós temos feito os nossos RC6, Renovação de Casais com Cristo. Fazemos renovação de votos matrimoniais. Fiz aqui, nesta igreja, ano passado, não foi, irmã? Faz 2 anos já. 2 anos atrás, estivemos aqui em Madureira, fizemos aqui uma renovação de casais com Cristo, se alguns se lembram disso. Mas são momentos assim importantes de fortalecimento dos lares, das famílias, onde nós estamos fazendo isso ali. Também temos preparado cada ano um chamado Sovid. É um encontro de solteiros, viúvos e divorciados. É uma classe que está presente na igreja e que às vezes pensa, mas somos negligenciados, ninguém cuida de nós, nós temos que cuidar de vocês também. Não é isso? O Sovid. E temos agora preparado também os encontros da Idade de Ouro, onde os nossos irmãos que já estão mais próximos aí da sua aposentadoria ou aposentados, estão então convidados a participar dos nossos eventos da Idade de Ouro. Ano passado nós fizemos uma excursão para o sul do Brasil com 90 pessoas. Todos jovens, jovens de terceira idade. O mais novo tinha 60 anos, o mais velho tinha 96. Tínhamos vários acima de 90. E era uma graça, na hora de parar o ônibus e descer a escada, era uma dificuldade, mas havia alegria no conjunto. E nós andamos por todo lado, visitamos instituições, visitamos parques, estivemos em Curitiba, Palácio de Cristal, nós estivemos nos jardins bonitos daquela cidade, andamos no teleférico lá em Santa Catarina, andamos por muitos lugares, 6 dias viajando com o grupo da terceira idade. Todos jovens, como disse, o mais novo tinha 60 anos. E nosso mais velho tinha 96 e tinha, acima de 90, acho que tinha pelo menos uns 7, 8. Foi uma beleza. E eles estão, quando chegamos de volta, a gente viajando de volta, eles dizem assim, pastor, podemos começar a preparar o próximo encontro? Quando vai ser? Já vou fazer a minha inscrição agora na hora de descer. Eles não perdem, um público fiel. Vamos ter outro encontro no mês de outubro. Estaremos viajando para São Paulo, vamos passar lá na Olambra, aquela cidade das flores. É uma verdadeira cidade, maravilhoso lá dentro da cidade das flores de Olambra. Vamos conhecer a nossa instituição, lá a nossa Universidade Adventista do NASP, ali em Engenheiro Coelho. Alguém levantou a mão para falar? Irmã? Sim, para as igrejas, estamos noticiando, isso aí já veio para cá. Estamos mandando cartazes, nós estamos dando o calendário, o itinerário. Os pastores estão informados dos detalhes para passar para vocês. Cobra do seu pastor, o seu irmão Anderson, pastor Anderson. Cobra dele, irmão. Tá? Ele vai ter que dar esse material para vocês também. Mas temos que ter isso aí, irmã, família, precisamos divulgar isso também, não é certo? Nessa área. Mas, irmã, a senhora tem razão, tem que estar chegando na igreja e nós enviamos para as nossas 298 igrejas. Terça-feira próxima agora nós vamos ter um concílio com os pastores em Campo Grande, com todos os pastores, e o seu pastor estará recebendo também mais novas orientações desse material aí também, dessa viagem. Então esperamos que nessa viagem em outubro vamos conhecer a nossa Casa Publicadora Brasileira, as oficinas gráficas da Casa Publicadora, vamos conhecer o colégio lá na universidade, vamos a Olambra, nós vamos fazer compras ali no sul de Minas, em Monte Sião, lugar de Malhas, e passear e fazer algumas palestras para o nosso grupo de Idade de Ouro. Esses são os cuidados que a gente tem que ter com cada um na sua idade, no seu momento. Aqueles que estão na idade juvenil, nós temos, a minha esposa representa o departamento que cuida das nossas crianças desde que nascem até a idade da adolescência. Então ela é do Ministério da Criança e do Adolescente, que são divididos também em classes, recebem material. Nós temos reuniões trimestrais com a distribuição de material, criamos muito material para a educação das nossas crianças, nos lares e na igreja também. E hoje quero falar um pouquinho sobre isso também. Antes disso, eu queria dar uma notícia, eu prometi lá embaixo, na classe das visitas, ali embaixo, eu prometi para eles que daria umas notícias da igreja aqui em cima, antes de dirigir a palavra da Bíblia. Eu só queria dizer para vocês que a Igreja Adventista vai muito bem, obrigado.
e que pela graça de Deus temos recebido muitas notícias das bênçãos de Deus em todos os lugares. Eu devo falar aqui do nosso campo, por exemplo, falar da Associação Rio Sul, das nossas igrejas, onde está a Madureira inserida nesse contexto, no Rio de Janeiro. Nós vemos o que Deus tem feito, respostas de Deus. Eu citei lá embaixo, por exemplo, que a própria TV Novo Tempo hoje está fazendo um trabalho tão extraordinário, o Rádio Novo Tempo também alcança outro tipo de público. E só na TV Novo Tempo nós temos hoje, com notícias informadas da própria TV Novo Tempo em São Paulo, eles nos comunicam que só do Rio de Janeiro, daqueles que respondem através da TV a cabo, da Sky, eles têm registrados 40 mil pessoas só no Rio de Janeiro estudando a Bíblia. Dá para vocês terem uma ideia disso? Aqui na Igreja Madureira temos algumas pessoas, eu perguntei ali embaixo na classe das visitas, havia ali pelo menos 12 pessoas, fruto desse conhecimento com a Rádio Novo Tempo, estavam aqui conosco hoje, aqui de manhã, estudando a Bíblia ali conosco na classe dos jovens, classe das visitas. E no Rio de Janeiro temos hoje 40 mil pessoas cadastradas, pessoas que responderam à TV, que comunicaram-se com a Novo Tempo, informando ou pedindo assistência bíblica e estudo bíblico. Você tem uma ideia que se tem 40 mil pessoas registradas, quantas mil pessoas estão ouvindo, vendo, conhecendo e estudando a palavra de outra maneira? Às vezes a gente pensa, irmãos, que nós estamos com a responsabilidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas, pensam, puxa vida, hoje nós estamos aqui, poucas pessoas na igreja, e lá fora, milhares de pessoas que não estão ouvindo de Jesus. Isso é um fato, mas nem tanto assim. A grande verdade é que lá fora estão milhares e milhares de pessoas, que são milhões de pessoas que estão estudando a palavra de Deus, talvez não diretamente conosco, nem no Novo Tempo, nem aqui na igreja local, mas que estão aprendendo, estudando, conhecendo de outra forma. Talvez não conheçam como nós conhecemos a Bíblia em termos de mandamentos de Deus, o sábado e outras coisas que a gente sabe que são peculiaridades que essa igreja prega na sua doutrina, como restauração da verdade bíblica. Mas estão sabendo que Jesus é o Senhor, estão aprendendo a entregar o seu coração a Ele, estão fazendo uma decisão nas suas vidas, e estas pessoas, nós temos hoje revelação profética de chegará o momento em que milhares dessas pessoas virão para esta igreja antes que Jesus volte. E isso, irmãos, é profetizado, sabemos que isso assim acontecerá. Então há milhões lá fora, há milhões de pessoas que Deus está preparando para no momento certo ser feita a colheita dessas almas preciosas para Jesus na eternidade. Isso é um fato, nós temos que saber isso. Em termos de mundo, a igreja hoje está fazendo, irmãos, aliás, a gente pensa que às vezes a igreja é o que nós somos, e a gente pensa em Madureira, por exemplo, mas Madureira é apenas uma das 298 igrejas só da nossa região, da Rio Sul. Aqui no Rio de Janeiro nós já ultrapassamos os 600 igrejas há muito tempo, e algumas pessoas aqui, os mais antigos, se lembram do tempo em que nós éramos umas poucas igrejas no estado do Rio de Janeiro todo. Hoje nós somos quase 700 igrejas em todo o estado e temos milhões de adventistas em todo o Brasil. Na região do norte do Brasil, por exemplo, norte e nordeste do Brasil, os batismos nunca se faz 2, 3, se faz 20, 30, 40 cada vez. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o número de pessoas que têm sido somadas a esta igreja em todo o nordeste brasileiro é uma explosão. Coisa impressionante o que tem de gente tornando-se adventista sétimo dia pelo Brasil afora, sobretudo do Nordeste e Norte do Brasil, lugares onde está explodindo. Países sul-americanos, como por exemplo no Peru, na Bolívia, eles chegam ao ponto de batizar cada ano 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas por ano, coisa que você pode imaginar um paísinho pequeno, que às vezes é pouca coisa maior do que um estado brasileiro, e eles batizam por ano 30, 40 mil pessoas quando tem batizado. É uma coisa assim que eu fui ao Peru, por exemplo, e no Peru eu andei pelas ruas e fiz perguntas, falei com as pessoas, estive nas instituições, estive na nossa universidade lá no Peru, lá em Lima, fui em vários outros lugares na minha viagem, e a gente percebia o seguinte, ao falar com as pessoas, você chegava numa calçada, encontrava um porteiro de um prédio, e você falava com ele, ele dizia assim, eu sou adventista. E já me convidava, o senhor não quer vir conhecer a igreja na minha casa? Eles têm a igreja na casa deles, pequenos grupos, aos milhões.
É impressionante, você vai naquele, mas aquele ali também é, aquele ali também é, aquele, o ascensorista também é, ou aqui o doutor fulano também é. E a gente vê assim, a igreja adventista, parece que todo mundo é adventista no Peru. Porque você vai falando com as pessoas e eles estão te identificando e falando dos outros, e aquela coisa está impressionante. Ou como tem acontecido esse crescimento da igreja nesses países sul-americanos. E na Interamérica e na África, nós sabemos que está havendo maior crescimento ainda. Na região das Filipinas, região que dá abertura para toda a Ásia. Ali, nós temos ali também a igreja tem crescido muito naquela região. Por exemplo, nas Filipinas nós temos uma emissora de rádio que está situada numa ilha chamada Guam. E nesta ilha de Guam, nós temos uma antena que transmite a nossa rádio mundial ali. Ela transmite durante 24 horas por dia, em 16 idiomas, em 24 horas, para países daquela região toda, são países que alcançam até a Mongólia, a China, a Rússia, a Cracóvia. Você pensar em todos aqueles países árabes, são alcançados por essa rádio mundial. E isso tem incomodado tanto, alguns ali inclusive, que alguns países, hoje, onde é proibido pregar o evangelho, como por exemplo, o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, estão muito poucos adventistas naquela região, mas a grande maioria são muçulmanos. E nessas regiões desses países totalitários muçulmanos, eles têm leis que a própria religião impõe sobre o Estado, e o Estado impõe leis, ou seja, é obrigado a ser muçulmano. Quem não for da religião islâmica pode ser preso. Então lá é proibido ter outra igreja. Lá não tem igreja católica, lá não tem igreja universal, lá não tem igreja adventista, não tem outra igreja, porque é proibido ter. Não se permite abrir uma igreja. Então lá não pode ter pastores, lá não pode ter Bíblias, você não pode falar do evangelho para as pessoas, porque se você falar, a pessoa te denuncia para a polícia e você é preso. Então é proibido pregar o evangelho, você não pode, só pode praticar a religião islâmica. Aí você pergunta, como é que vai se cumprir a Bíblia, que diz em São Mateus 24:14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, então virá o fim? Irmãos, Deus ensina que se nós não pudermos pregar, as pedras vão pregar. E esta é a verdade. Nesses países, irmãos, onde eles colocam até satélites no espaço para impedir que o sinal da nossa rádio mundial, por exemplo, entre no país, para eles não poderem receber nos seus rádios, galenas, etc. Então o que acontece? O satélite deles dá pane e o nosso sinal entra. E as pessoas escutam, se convertem, passam a viver e guardar os mandamentos e a fé cristã, e são descobertos, são presos, são maltratados, muitos deles pagam com a vida, mas o número hoje cresce cada vez mais. A gente tem notícias de milhares de pessoas se tornando adventistas do sétimo dia de maneira miraculosa, sem pastor, sem igreja e sem poderem ter nem sequer a Bíblia. As Bíblias têm que entrar escondidas em trechos, pedaços escondidos, e o povo decora esses pedaços. Estão ali guardando suas ofertas, seus dízimos, sem ter onde entregar, que estão ali guardando o sábado do Senhor, batizando-se de madrugada dentro de banheiras, porque não podem se expor a terem fotografados ou descobertos por um vizinho que está acontecendo isso. E o evangelho cresce, e as pessoas estão se convertendo. Como é que acontece isso? Só por Deus. É porque é plano de Deus, e a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus, com a verdade de Deus, para a restauração da verdade, está hoje cumprindo seu papel no mundo todo. Isso me faz crer, irmãos, e me dá a profunda alegria, a profunda satisfação de, se pudesse dizer, um orgulho santo, de pertencer a esse movimento. Eu não creio que Deus está interessado no nome da igreja, adventista ou batista ou qualquer coisa. Eu acho que Deus não está muito interessado em nomes, em faixas e rótulos. Eu acho que Deus está interessado em pessoas fiéis que guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus. E este povo, Deus está preparando, mesmo em lugares onde nós não podemos nem colocá-los como membro da igreja, porque não tem igreja lá, para dizer se é membro da igreja, mas a igreja está lá, e as pessoas estão se convertendo, e Deus está preparando esse povo para a sua volta. Acredito, irmãos, que a volta de Jesus vai ocorrer muito em breve. Estou feliz por isso, espero que naquele dia maravilhoso eu possa estar lá. Se eu puder ainda ver com os meus olhos, e se não, Deus há de me ressuscitar se eu já tiver descansado. Mas sei que esse dia não estará longe, e por esta esperança devemos viver. Eu tinha que partilhar isso com vocês em algum momento.
eu queria convidá-los para falar um pouquinho sobre família. E quando eu falo sobre família, irmãos, eu queria colocar assim um trinômio importante para a gente começar a pensar sobre ele: Deus, família e igreja. Quando a gente fala desse trinômio, Deus, família e igreja, a gente fala de valores que têm que estar presentes na vida de um cristão. A pessoa de Deus, nós não temos que discutir sobre isso. Por quê? Quando eu falo da pessoa de Deus, que a gente não tem que discutir sobre a pessoa de Deus, é aceitar o fato de que Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. E é um Deus criador, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Este Deus maravilhoso a quem nós cremos, Ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E a gente ensina isso, que Deus deve ser sempre o primeiro, o último e o melhor. Não é isso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Esta é a verdade bíblica, São Mateus, Mateus 6,33, que ensina esta verdade. Então, nós temos que pensar, irmãos, que quando Deus coloca esse fato, que Deus tem que ser o primeiro, o último, o melhor, Deus exige de nós adoração, fidelidade e entrega total. Eu não posso pertencer a Deus pela metade. Eu tenho que pertencer a Deus inteiramente. Minha vida pertence a Deus. Meus bens pertencem a Deus. Minha família pertence a Deus. E quando eu falo minha família pertence a Deus, meus filhos pertencem a Deus, minha casa pertence a Deus, tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Deus. Então isso é importante. Eu lembro, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro carro. Isso já acontece há alguns anos já. Eu já era casado, e minha esposa estava grávida de nossa primeira filha. Ela hoje está com 37 anos, vai fazer 38, a nossa filha. Quando minha esposa estava grávida dela, nós compramos nosso primeiro carro. Foi um Fusca azul diamante. E nós fizemos um empréstimo na Caixa Econômica Federal. Eu me lembro que eu peguei 12 milhões para comprar o Fusca. 12 milhões de um dinheiro que eu não sei o que era na época, mas era um dinheiro da época. 12 milhões. O Fusca custou quase 9 milhões, porque ele era usado. Se fosse novo, ele custava 13 milhões e pouco. Eu comprei usado por 9 milhões, mais ou menos, o meu Fusca. E assim foi que nós chegamos em casa com aquele Fusquinha novo, bonito, em Brasília, morávamos lá em Brasília nesse tempo, e eu cheguei, encostei o carro na frente da casa, limpinho, lavadinho, cheiroso, bonito, meu Fusquinha. E então chamei minha esposa para ela vir ver o Fusquinha. E ela veio, barrigudinha, vê o Fusca, entrou nele, entra, senta aqui, vê como é que é gostoso o banco dele, como é confortável, olha o espaço, olha o volante dele, olha o painel, né? Que coisa, a gente estava vibrando com o carro novo, nosso Fusquinha, o primeiro carro. Nós tínhamos ali, eu tinha 25 anos quando comprei meu primeiro carro. E aí quando pude comprar esse carro, me lembro assim que nós fizemos um plano: meu bem, este carro é um presente de Deus para nós, porque foi Deus que me deu crédito, foi Deus que me deu emprego, foi Deus que me deu condições de poder administrar minha família, de não deixar faltar o pão de cada dia e ainda podermos comprar um carro para nosso lazer. E então agradecemos a Deus por aquele carro. E então o que fazemos? Vamos subir, antes de dar uma voltinha, antes de passear com o carro, vamos fazer um culto e agradecer a Deus. E nós subimos ao nosso apartamento, no segundo andar, ali em Brasília, e ali fizemos um culto a Deus, agradecendo a Deus e entregando o nosso Fusca para Deus. Senhor, ele é seu e o Senhor nos deu para nós usarmos. Então nos dê sabedoria para usar esse Fusca, para que eu nunca deixe de dar uma carona para uma pessoa porque tem barro lá fora, ou porque a pessoa seja pobre ou por qualquer outro motivo. Esse Fusca é de Deus, e se não servir para ajudar as pessoas, não serve para mim. Então o meu Fusca era para todo mundo, era para levar a pessoa no hospital, era para atender pessoas, levar da igreja até a sua casa, os velhinhos, pessoas que não tinham como ir para casa, que moravam longe, ele servia a todo mundo. E assim foi meu primeiro Fusca. E nós temos feito isso cada vez que Deus tem nos dado alguma coisa. Um carro novo, com a graça de Deus, que a gente hoje tem um carro novo, não é? Nós temos uma casa própria hoje. Eu, durante muitos anos paguei aluguel, e agora há pouco tempo atrás, pela graça de Deus, construímos nossa casa. E estamos morando na casa própria, já deixamos de pagar aluguel há poucos anos atrás, pela graça de Deus. Coisas que Deus tem nos dado, e a gente tem que ser grato a isso aí, que tudo aquilo pertence a Deus. Nossa casa ficou pronta, entramos nela, ainda antes de terminar, a gente fez um quarto e mudou para o quarto.
Ainda não tinha, o resto, cozinha não tinha, a sala era no tijolo, as portas, janelas eram tudo preso com tábuas, ainda não tinha janelas, mas a gente fez o quarto, tudo, porcelanato no chão, banheiro do melhor banheiro, com 2 chuveiros, né? E tudo do bonito, parede pintadinha, janela de vidro, fumê, tudo bonitinho. Quando estava pronto o quarto, a gente entrou na casa, estamos na nossa casa. O resto da casa era ainda, estava no osso, como a gente diz, estava na obra. Mas entramos no quarto e aí saímos do aluguel. E com o dinheiro do aluguel e outras coisas, foi complementando, terminamos a casa. Estou numa casa linda, minha casa hoje. Quem quiser conhecer minha casa, pode ir lá, é linda, grande, bonita. E não vou nem dizer a metragem dela, porque vocês vão ficar até pensando mal de mim. Poxa, mas para que é uma casa tão grande? Mas é uma casona linda, um condomínio lá em Campo Grande. Mas essa casa, assim que ficou melhor, já condições de a gente receber uma visita na sala, nós chamamos nossos amigos de perto e fizemos um culto a Deus, entregando nossa casa para Deus. E a nossa casa, se ela é casa de Deus, tudo que tem dentro daquela casa tem que ser de Deus. Então a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, o meu carro é de Deus, o meu tempo é de Deus, meu salário é de Deus, tudo que tenho ali é de Deus. Eu tenho uma televisão, essa televisão é de Deus, e se a minha televisão é de Deus, eu não posso permitir que aquela televisão me mostre coisas que desagradam a Deus, porque a minha casa é de Deus e minha televisão é de Deus. Então na minha casa, tudo que se faz tem que pensar, isso aqui agrada a Deus ou não agrada a Deus? Porque a casa é de Deus. Na minha casa, as pessoas que vierem me visitar têm que saber que ali é uma casa de Deus. Assim deve ser. Quando você fala Deus, família e igreja, vamos lembrar sempre que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, em todas as coisas da nossa vida. Nós cremos como cristãos que Deus nos comissionou para pregarmos o evangelho por todos os meios. Essa é a missão da nossa vida. A missão da nossa vida é pregar o evangelho por todos os meios. E há alguns que estão cumprindo essa tarefa de maneira brilhante. Mas como a gente sabe, a igreja também cresceu muito, hoje nós somos milhões. A gente já nem conhece mais os nossos membros da igreja, de tantos que são. Você vai de uma igreja na outra e tem muita gente nova que a gente ainda nem conhece. Conhece alguns, né? A gente viu o Tizuca, o irmão dele, a gente conhece esse povo porque está acostumado a vê-los. Mas a gente vê que tem muita gente nova que a gente nunca viu, são gente nova que está chegando. A igreja está crescendo, pela graça de Deus, isso é bom, né? Mas a gente tem que lembrar que assim como a igreja cresceu, cresceram também os problemas. Por exemplo, nós temos irmãos que são homens e mulheres de Deus, e temos irmãos que são homens e mulheres que não sabem se são de Deus ou não são. São pessoas que estão indecisas, são pessoas que às vezes estão na igreja de Deus, mas recusam-se a participar do povo de Deus, recusam-se a ser parte da família, não se unem, não se misturam, não querem participar da pregação do evangelho. E a igreja tem que ser essa família, a igreja tem que ser essa família, uma família que se importe uns com os outros, uma família que se doa quando alguém está doído, uma igreja que fique feliz quando alguém está feliz, que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram, uma igreja que sente a sua falta quando você não está presente e vai atrás de você. O que você não veio hoje? Sentir sua falta? A igreja de Deus tem que ser a igreja assim, unida, amorosa, e não aquela coisa, puxa, ninguém me cumprimentou quando eu entrei na igreja. Você cumprimentou os outros? Essa é a ideia, não é esperar que alguém cumprimente, que alguém cuide de mim, que alguém me dê atenção, que alguém me convide para a sua casa, que alguém me ofereça a Bíblia para eu ler, que alguém fale comigo, que alguém se importe comigo. Não, essa é a maneira egoísta de ser. A maneira cristã de ser é: eu me importo com você, eu me alegro com você, e se você está triste, eu estou triste com você. E eu vou tomar a iniciativa de sentar perto de você e sorrir para você e dizer: bom dia, irmão, eu não lembro do seu nome, eu não conheço você, como é o seu nome? O meu é fulano. Que bom, e aí nós vamos começar a conversar, porque você e eu somos irmãos. Aqui dentro da igreja, a gente é todo mundo irmão. Lá fora você é professor fulano, doutor cicrano. Aqui dentro é irmão. Aqui dentro os títulos ficam lá na porta. Aqui dentro entram os irmãos, porque nós somos família.
E na família, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é azul ou amarelo, o que importa é que você é irmão. Aqui a gente tem que vencer os preconceitos, e eles estão presentes na raiz da nossa vida. Nós somos extremamente preconceituosos por natureza, mas essa natureza é pecaminosa e ela tem que morrer, essa natureza, para que se cresça e se sobressaia a nova natureza de seres nascidos à imagem e semelhança de Deus, família de Deus. Esse é o conceito. Mas o que dizer se você estiver fazendo o trabalho de Deus, trabalho divino, cooperando com os anjos do céu, com o próprio Espírito Santo, para pregar, testemunhar, louvar, administrar a igreja de Deus, salvando almas do pecado para Cristo, e você ser reprovado por Deus. Você ser reprovado por Deus. Aqui no livro de São Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, este será um grande dia de decepção, de pessoas que pensavam estar fazendo a obra de Deus, e Deus dirá que nunca os conheceu. Pessoas que estiveram na igreja, pessoas que faziam parte da igreja, e Deus diz, nunca vos conheci. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Deus dirá, apartai-vos de mim. Isso é algo, irmãos, que a Bíblia está dizendo que acontecerá. E a pergunta é, em que grupo nós estaremos? Em que grupo nós estaremos nessa ocasião? Fazer a obra de Deus é importante, irmãos. Cada um com o seu dom, porém todos da maneira de Deus, não do jeito que cada um quer. Não é isso? Não é como cada um achar melhor. O exemplo de Caim e Abel é clássico, né? Deus pediu àqueles dois irmãos que eles o adorassem, e pediu que eles trouxessem uma oferta diante de Deus, não é isso? A oferta de sacrifício. E Caim trouxe das suas frutas e verduras, enquanto Abel trouxe um cordeirinho, como Deus havia solicitado que trouxesse. Deus se agradou do sacrifício de Abel, o cordeiro, e não se agradou do sacrifício de Caim. Mas o Caim achou, por que Deus não aceita o meu sacrifício? Cada um dá o que quer. E eu quero adorar Deus desse jeito, e Deus tem que aceitar a minha maneira de adorá-lo, porque essa é a minha maneira de ser. E isso, irmãos, é o que tem se perpetuado até hoje, onde algumas pessoas querem adorar a Deus do jeito que elas acham que deve, e não do jeito que Deus quer que seja. Deus não quer de qualquer jeito. Deus tem seus meios, Deus tem sua palavra, Deus tem sua maneira de conduzir as coisas, né? Alguém um dia disse que quando se faz a obra de Deus do jeito de Deus, Deus faz a obra por nós. Mas quando se faz a obra de Deus do nosso próprio jeito, podemos fazer sozinhos, sem Deus. Quando nós falamos de Deus, família e igreja, nós falamos de uma obra só. Deus, família e igreja, tudo é obra de Deus, sem nenhuma diferença. A devoção pessoal, o compromisso com Deus, deveres para com a família, responsabilidade com a igreja, isso são a própria essência da vida cristã. Deus, família e igreja. Todo cristão deve cuidar para não negligenciar essas três coisas: Deus, a família e a igreja. Esse é o jeito de Deus, e é nessa ordem, não outra. Inverter essa ordem é alterar o plano de Deus. Isso é tão importante que muitos poderão perder a vida eterna se negligenciar alguma dessas partes: Deus, a família ou a igreja, se alterar até mesmo essa ordem estabelecida por Deus. A primeira obrigação de um homem é para com seu Deus. Isso não temos que nos alongar muito nisso aí. Nenhuma coisa vale mais
do que a sua relação com seu Deus. Se você não tiver uma vida íntima com Deus, não é o pastor que vai tornar a sua vida íntima com Deus. A gente aqui, irmãos, aconselha, a gente aqui traz a luz da palavra de Deus, mas a decisão é de cada um. Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é que Deus não pode levar uma pessoa para o céu contra a sua vontade. Deus só vai levar para o céu as pessoas que queiram ir para os céus. Deus não vai levar ninguém contra a vontade. Deus não pode forçar o coração. Ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados. É assim que Deus faz. Por amor, Deus convida, mas Deus não força ninguém. A escolha, a decisão é sempre nossa. Deus permite isso assim. Mas Deus deve ocupar o primeiro lugar, em tudo. Há algumas coisas até radicais que a gente até tem dificuldade para entender. Por exemplo, quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, verso 37, Deus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que coisa, isso aqui é difícil, né, irmãos? Porque você sabe que o primeiro grande mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o que a Bíblia nos ensina: de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus chegou ao ponto de dizer: se alguém amar mais seu filho ou a sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim. E aí você fica pensando: poxa, mas espera um pouquinho, se eu estou para perder minha mulher, e Deus assim, mas será que eu vou ter que decidir entre Deus e a minha mulher ou o meu filho? O Abraão teve uma vez que decidir dessa maneira, não foi? Vocês lembram? Quando Deus pediu a Abraão: Abraão, me oferece teu único filho, eu quero que você faça um sacrifício do seu filho, ele é tão importante para você, é o filho da sua velhice, é o único filho que você tem, né? É o filho da sua velhice, o filho que você ama tanto, herdeiro da promessa, e a sua esposa está envelhecida e não tem mais como você ter novos filhos com essa esposa. Eu quero que você me dê o seu filho, que você ama, em sacrifício. Leve ele lá em cima no morro, lá no monte, e lá você faz um altar, coloca o filho em cima e eu quero que você o mate. Quem teria coragem de fazer isso, irmãos? Olha, irmãos, eu tenho 3 filhos. Estão longe, cada um deles, moram muito longe de casa. A mais próxima mora no Maranhão. A nossa filha mais nova casou com um pastor e mora no Maranhão. Está lá em São Luís do Maranhão, Denise. E, gente, é terrível. Ela vai vir agora no Dia das Mães. Semana que vem, sábado que vem à noite, ela está chegando de viagem. Vem visitar a mãe no Dia das Mães. Está toda feliz, né? Eu também, claro. Mas nossa filha está lá. Tem 2 netinhos lindos, né? Parecem com o vovô. Brincadeirinha, essa parte, né, é apócrifa. Mas, irmãos, quero colocar assim: nossa mais próxima está lá no Maranhão, mas a gente ama nossos filhos. Mas um dia eles têm que sair de casa. Um dia eles têm que casar e seguir a vida deles. Um dia eles têm que fazer escolhas, não vão ficar para sempre junto com o pai e a mãe em casa. Então a vida deles é deles. A gente não tem os filhos para nós. Os filhos a gente cria para a honra e glória de Deus. O que você está fazendo com seus filhos? Para educá-los para Deus? Já que você não sabe o tempo que eles vão estar na sua mão, vão estar sob seus cuidados. Algumas pessoas pensam que quem tem que educar a filha é a igreja, então ela traz para a igreja e pensa que a igreja tem que ensinar os nossos filhos. Mas a gente tem na escola sabatina 1 hora por semana, nem isso. E os pais têm a semana inteira. Cabe, sobretudo, às mães. As estatísticas de hoje dizem até o seguinte, que os filhos, eles recebem da mãe 75% da influência da vida deles é da mãe e não do pai. O pai tem uma influência, 1/4 de influência sobre a formação da vida deles até os 11 anos de idade. Quem estabelece os vínculos, quem coloca valores na vida das pessoas são as mães. É a mãe em casa que alimenta, que cuida quando está doente, que acorda de noite para ir lá cuidar da criança, que dá de mamar do seu próprio corpo. A criança tem um vínculo tão próximo com a mãe que não tem outra coisa mais íntima para ela do que a mãe. O pai pode amar os seus filhos do jeito que for, mas a mãe é diferente. Amor de mãe é maior que de pai. Nenhum pai, por mais que ame seus filhos, ama igual uma mãe. Eu amo muito os meus filhos, mas eu sei, não tenho pretensão de achar que o meu amor é maior do que o amor da mãe.
E eles vão ter esse vínculo com a mãe. A mãe é tudo. Dia das mães, eles saem lá do Nordeste e vêm aqui visitar a mãe. Um dia dos pais, eles mandam uma cartinha e me telefonam. Né? E eu entendo, aceito isso também. Fazer o quê, né? Mas é um fato saber que as mães têm um vínculo muito forte com os filhos. Ela tem formação deles, ela vai botar valores na vida deles. E dizem também esses mesmos conhecedores, estudiosos do assunto, que depois da puberdade, o pai passa a exercer influência maior que a mãe. O pai passa a exercer influência maior que a mãe, porque o pai vai ser a referência na hora de conhecer alguém, de escolher um namorado, um companheiro para a vida. O pai vai ser o conselheiro profissional, emprego, etc. É o pai que vai ajudar a direcionar e vai dar os conselhos. Ele prefere ouvir o pai do que a mãe. A influência do pai é maior do que a da mãe após a puberdade. Só que quando chega na puberdade, a criança já está feita. O caráter está construído e é o caráter que vai nortear a vida dela. E isso é a mãe que faz, na presença de Deus. Então você ter Deus na sua vida em primeiro lugar significa educar seus filhos, ensinando-os desde pequenininhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, sem querer dar exemplo próprio, mas já estou dando, a minha esposa, quando nós casamos, ela veio de uma família cristã, adventista, de berço. E eu era da Igreja da Assembleia de Deus durante a minha vida, fui depois para a metodista. E aí conheci a igreja adventista, eu não sabia que existia uma igreja que guardava a Bíblia do jeito que ela é. E quando encontrei, me filiei a ela, e sou adventista desde meus 22 anos de idade. Então, aos 22 eu fui batizado em dezembro, em janeiro conheci ela. Foi na hora, foi completo. Bom, já que você está batizado, vou te apresentar, vou te dar uma bênção. E faz 40 anos, esse ano vamos fazer 40 anos de casamento. Mais 2 anos e meio de namoro, tem 42 anos e meio que ela me atura, mas estamos aqui, né? Ainda, e tá bom, olha que é gostoso namorar depois de uma certa idade, viu? Porque é muito mais gostoso, ele se conhece muito mais, é muito mais íntimo, é muito mais forte esse relacionamento depois que o tempo nos solidifica. O respeito é maior, a gente é mais intenso em todos os sentidos. Mas eu diria o seguinte assim, quando nós então tivemos a oportunidade de casar, ela trouxe com ela a herança da família dela, do berço que ela teve, e eu não, eu fui criado no mundo. Fui criado no mundo, eu sou filho da cidade grande, eu sou filho do asfalto. Eu digo, eu não consigo ir para um sítio e ficar 3 dias. Eu chego um dia lá, já me cansa, eu quero voltar. Porque eu preciso de fumaça, barulho, buzina de carro. Minha vida foi assim. Eu fui criado no barulho, na cidade grande, toda a minha vida. Ela não veio de uma cidade interiorana, ela nasceu num lugar calmo, numa fazenda, onde ela tinha campo e espaço para viver. E a mãe dela era uma mulher cristã exemplar. É, ainda hoje. Está lá com 84 anos, a minha mãe dela, mas era uma cristã exemplar, que fazia culto com elas, que ensinava os caminhos de Deus desde pequenininhas. Quando eu casei com essa moça, eu comecei a aprender a ser cristão com ela, eu acho. Porque eu já estava batizado, eu achava que sabia tudo, mas eu não sabia. Ela me ensinou a ser marido, a ser pai, a ser cristão, ser líder na igreja. E até nós irmos juntos para o colégio para estudar teologia e ser um pastor e dedicar nossa vida inteira para Deus desde então, desde naquele tempo. Mas ela me ensinou muitas coisas. Então, por exemplo, eu casei com ela, ela tinha 20 anos. Comecei a namorar, ela tinha 17. Imagina esse brotinho com 17 anos. Ela era um pitel. Cinturinha fina, perninha grossa, cabelão até a cintura, morena, agora está loira, mas ela era morena. E eu caí nas graças dela. Namoramos 2 anos e meio. Nunca passamos o sinal vermelho. Eu vinha do mundo, e lá de onde eu vinha não tinha esse negócio, não tinha conversa. Deu chance, a gente não tinha fronteiras, limites. Mas quando me casei, eu entendi que Deus tinha que fazer parte da minha vida, e ela também. Então, quando a gente estava junto, imagina essa menina com 17 anos, linda, maravilhosa, abraçada em mim. Não tem cristão que resista. A gente fica animado, mas nós sabíamos até onde pode ir. Nunca passamos do limite. Quando a gente percebia que estava ficando muito animado, vamos orar? E a gente parava lá, vamos orar juntos.
e nós não tínhamos, nunca quando nós aconselhamos nossos filhos depois que nasceram, nós podíamos falar para eles com moral, porque a gente tinha vivido o que estávamos pregando para eles. Então, ela casou, grávida, bonitinha, aquela coisa, a gente acompanha a gravidez, chegou a criança, nascidinha, novinha, pequenininha, e amamentando. A criança, você sabe que a criança só sabe fazer poucas coisas quando nasce, né? Ela só faz cocô, chora e mama, mais nada, e dorme de novo, né? Vive para isso. Mas ela acorda e quer mamar. E no comecinho é de 2 em 2 horas, quando o logo nasce, depois vai aumentando o prazo até poder passar a noite sem mamar, e tem as mamadas do dia, é assim. Mas eu, maneira de primeira viagem, nunca tinha sido pai nem mãe, né? E aí a criança chega e a minha mulher começa a ensinar para ela como fazer as coisas, e eu tenho que ver como é que ela vai fazer. E a criancinha vinha para o colo e sentia o cheiro do mamar. E a criancinha já virava o biquinho para o lado, porque ela quer mamar. Mas ela falava assim, não, primeiro Deus. E colocava a mão nos olhinhos do bebê, e o bebê se debatendo com aquela mão nos olhos, nem sabe o que está acontecendo, nem de Deus, nem de oração, mas ela botava a mão nos olhinhos e dizia assim, papai do céu, abençoe o neném e abençoe o mamá, amém. Depois dava o peito para a criança. E eu ficava injuriado. Para que isso? A criança nem sabe de Deus, ela nem entende o que estava acontecendo. Dá logo o peito para a criança, deixa ela mamar, depois você faz oração com ela. Não, ela tem que aprender. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo sem ela entender por quê, ainda porque é muito bebezinha, ela tem que ser ensinada que Deus vem sempre em primeiro lugar. E minha esposa ensinou isso. A nossa filha, que está com quase 40 anos hoje, casada, mora nos Estados Unidos, até hoje, vegetariana de berço, convicta, mas uma menina, ela é dentista, tem uma vida exemplar. Durante o tempo que ela vivia aqui conosco no Brasil, ela tinha uma clínica, ganhava o primeiro salário que ela ganhou na vida dela, primeiro salário que ela ganhou R$1.500, primeiro salário dela. Ela me escreveu, pai, telefonou, recebi meu salário, pai, 1.500, está na minha mão, todo o dinheiro, pai, que coisa boa, meu salário, primeiro salário da vida dela. Ficou uma alegria, ela é muito assim expansiva. E aí, ela diz assim, pai, depositei para o senhor 1.500, 750 reais, metade do que eu ganhei é seu, porque o senhor gastou tanto para me formar, com tanta dificuldade para eu poder me formar em odontologia aqui na Unigran Rio, que era caro para caramba, não é? Quanto sacrifício fizemos para ela poder se formar em odontologia? E assim, pai, eu reconheço o seu sacrifício, eu vou depositar 50% de cada salário todo mês para o senhor para lhe ajudar agora. Vê que espírito? Claro que eu não aceitei, né? Não, filha, o dinheiro é seu, agora você até nem está mais sob nosso cuidado, temos já economias, pode ir lá, vai ter a tua vida, junta dinheiro para comprar um carrinho para você, enfim, fazer a tua vida. E ela fez a vida dela, mas ela dava o salário dela, o dízimo dela, dava o segundo dízimo de oferta, segundo dízimo, 10%. Ela dava mais 5% em ofertas alçadas, ajudava crianças pobres a ter bolsa de estudo e colégio, comprar livros para os pobrezinhos, não cobrava de irmãos pobrezinhos que vinham no consultório dela para fazer trabalho de dentista. Era uma pessoa que tinha o que Deus me deu, eu quero dar para os outros. É o espírito dela. Pelo desejo dela, ela estaria dentro de uma lancha na Amazônia lá, extraindo dente do povo lá de graça. Mas a vida levou ela para outros caminhos, ela está hoje lá em Loma Linda, na Califórnia, onde ela vive com o marido dela lá e tem o trabalho e a vida dela lá. Mas Deus abençoou a vida dela. Mas resultado da criação que recebeu. Eu não entendia por que tinha que fazer aquilo, mas minha esposa entendia. Investiu na formação da criança para que ela pudesse um dia saber a ordem certa. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. A família não pode estar à frente de Deus, mas a família tem que estar à frente da igreja. Há pessoas que às vezes se envolvem tanto com as coisas de Deus que negligenciam suas famílias. Há pessoas que na igreja são santinhos, mas em casa são meio demônios. Pessoas que maltratam os outros, pessoas que são grosseiras com os outros em casa. É preciso haver uma mudança, e essa mudança começa com Deus. Se você não tem uma vida íntima com Deus, não importa o que você faça na igreja, Deus não aceita seu sacrifício de Caim.
Quando você não é capaz de amar seus filhos e sua esposa, ser fiel a eles em casa, e você quer na igreja compensar fazendo bem aos outros? Se Deus está presente na sua vida em primeiro lugar, você vai ter Deus na sua presença, na sua família, dentro de casa. E é lá dentro de casa que a gente mostra o que a gente é de verdade. Na igreja, as pessoas nos veem aqui arrumadinho, bonitinho, e pensam, ah, que legal, olha como é bacana aquele homem ali, né? Tão santo. Mas vá ficar com ele em casa, ver quando acorda de manhã, quando ele está contrariado com alguma coisa, como é que ele se comporta. Lá você é cristão de verdade, lá você é o que é. Você não pode esconder das pessoas o que você é na sua própria casa. E é por isso que você tem que ter Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você seja o que é dentro de casa, como você vai ser na igreja também. E a igreja é importante, temos que dar o melhor pela igreja. Mas também lembrar que a igreja não vem antes da família, vem depois. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, a família. E depois, a igreja. Agora, se a gente coloca a igreja por último nessa ordem de 3 importantes fatores, será que é justo também que eu fique na igreja de braço cruzado, esperando que as pessoas façam tudo e que alguém vai fazer? Quando alguém te convida para um cargo na igreja, assim, irmão, estamos precisando de uma pessoa para ajudar a igreja, você aceita esse cargo? E a pessoa diz assim, eu estou tão cansado, eu já trabalho muito, olha, eu trabalho o dia inteiro, eu sou enfermeiro, não sei o quê, eu chego em casa cansado, não tenho tempo para essas coisas aí. Não dá, eu não posso ajudar a igreja. É isso que Deus quer de você? Deus chamou você com um propósito. Você tem uma missão diante de Deus, e a sua missão é proclamar o Evangelho. Não precisa ser pregador para proclamar o Evangelho. Não precisa ser um expert em estudo bíblico. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser um músico, você pode ser um professor, você pode trabalhar com crianças, você pode fazer o que for, cada um tem o seu dom. Mas quando você coloca o seu dom a serviço de Deus, você vai colocar a ordem certa de Deus, família e igreja. Porque Deus é a sua união com Ele, que dá força e vitalidade à sua vida. A família é o dom que Deus te deu com a responsabilidade de ser a sua primeira igreja. É a esta igreja que você tem que apresentar um dia diante de Deus. O que você fez com a sua igreja da sua casa? O que você fez com a sua família? O que você fez com os seus filhos? O que você fez com a sua responsabilidade? Você foi tolerante com os erros do seu cônjuge? Você soube perdoar como eu tenho te perdoado? Você soube conviver como eu convivo com você, apesar dos seus erros? Você convive com a sua família dessa maneira? Ou você é aquele tipo, pegou, largou, tomou, bateu, levou? Como é que funciona na sua casa? Quando você tiver uma relação com Deus, você vai agir com a sua família como se você fosse Deus. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar, na hora de educar um filho, na hora de corrigi-lo, na hora de administrar uma disciplina, na hora de fazer um orçamento, de ver o que é importante na casa, como convencer a família? Ou você é aquele tipo tirano, não, aqui quem manda sou eu, o dinheiro da casa é meu, sou eu que trabalho para ganhar o dinheiro? Não. Aliás, é até uma lição importante, na casa o dinheiro nunca é de um só. Se o marido trabalha fora e a mulher trabalha só em casa, ela trabalha para cuidar da casa e da família, e ele trabalha para trazer o dinheiro, que é da família, não é dele, é da família. Seus filhos têm direito ao seu dinheiro, sua esposa tem direito ao seu dinheiro, a sua casa tem que gastar o seu dinheiro, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é da família. Você trabalha para ganhar o dinheiro e sua esposa trabalha para gastar. Trabalha para administrar, para cuidar da casa, comprar comida pelo preço mais barato, para ir lá na loja, para ir na fruteira, para ir lá no sacolão. Ela vai saber administrar aquilo conforme as suas finanças, e você vai ajudá-la nisso. Pois tem que ter orçamento, tem que ter planejamento. Mas lembrar que a família, não há um dono, nem o chefe, somos uma família. E na família existe ordem hierárquica, com certeza, ao lugar do pai, e o respeito à figura do pai, que deve ser respeitado. O papel da mãe, como auxiliadora do seu marido, Deus a colocou nessa função, para ajudá-lo, sustentar os seus braços, dar a ele apoio, amparo, para que ele possa ser um bom dirigente como sacerdote do lar.
E, aliás, é responsabilidade do pai ser o sacerdote do seu lar. Cabe ao pai a responsabilidade de puxar os cultos da família, educar os filhos, orientá-los a ir para a igreja, incentivá-los a tomar a decisão de serem batizados no tempo certo. Meu bem, você gostaria de dar um conselho para eles aqui, dizer alguma coisa complementar? Vem cá comigo, solta a tua Bíblia um pouquinho. Ou seja, o que tem que fazer um pai em casa, ou a mãe e o pai com seus filhos? Mais alguma coisa assim? Primeiro, o marido deve amar a sua esposa. Esse é o maior legado que você deixa para os seus filhos. Porque a criança que cresce num lar tranquilo, onde o amor reina, ele se torna uma criança segura, preparada para a vida. Vocês têm um exemplo da mãe de Samuel, Ana e Eucana. Eu li a Bíblia quando era jovem e pensava, que homem arrogante, não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas ele tratava ela tão bem, que ele queria compensar essa falta dos filhos. E Ana não tinha filhos. E ela pediu a Deus, e Deus o deu. Minhas irmãs e meus irmãos, se você fosse Ana, que tivesse apenas 3 anos para educar o seu filho na igreja, será que você o educaria como você educou os seus filhos, ou tem educado seus filhos? Dando limites, aprendendo a amar a Deus? A criança aprende a amar a Deus até os 3 anos de idade. Aprende a respeitar os adultos, a obediência, até os 3 anos de idade. Não quer dizer que ela não aprenda depois. Ela aprende, mas você tem que dobrar o ensino para ela aprender a metade. A base é até os 3 anos de idade. Ana ensinou seu filho até que ele fosse desmamado, até os 3 anos de idade. E levou Samuel para o templo, cumpriu o que ela havia prometido para Deus. Meus irmãos, quem eram os filhos de Eli? Os sacerdotes do templo. Como ele tratava os membros da igreja, os membros que iam à igreja? Eles eram irreverentes, mal criados, mal educados, desobedientes, não amavam a Deus, eram egoístas. Eles iam lá escolher a carne que eles queriam, mas essa é especial, mas eu quero essa. Tira a gordura, mas eu quero com a gordura. E Deus avisou Eli, que os seus filhos seriam punidos pela educação que ele havia dado. E no mesmo dia que os filhos de Eli morreram, ele também morreu. Quando recebeu a notícia, ele levou um choque, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Não foi Eli que educou Samuel. Quem educou Samuel foi Ana e Eucana, até os 3 anos de idade. Meus irmãos, eu fico triste quando vejo pais que dizem, ele é tão pequenininho, ele não sabe de nada, bate no rosto dos pais, não tem limite, correm pela igreja, fazem o que querem. E os pais dizem, tadinho, ele é tão pequenininho, deixa ele crescer para ele aprender. Coitadinho desses pais. Né? Eu conheci uma família, e nem eu conhecemos uma família, numa igreja aqui do Rio de Janeiro, onde os meninos estavam na idade de adolescência e não eram batizados, juvenis e adolescentes. E eu então me aproximei deles e convidei-os para se batizarem, filhos de pais adventistas e tal. Mas o pai se opôs. O pai era o oficial da igreja. Mas o pai dizia assim, não, meus filhos têm que tomar decisão por eles próprios. E eu não vou influenciar. Eles têm que tomar a decisão deles, para não dizer depois que foram forçados em qualquer situação. Resultado, ele deixou, são muito novos, eles têm que decidir quando eles tiverem mais idade, porque eu quero que vocês tomem decisão por eles mesmos. E ele não direcionou os filhos. E o resultado, dos filhos dele estão todos fora da igreja hoje. Os 3. São simpáticos, bons meninos, toda a família se desfez de verdade, até o casamento dele também se foi para o brejo, depois de um certo tempo.
Mas, eu digo assim, aos filhos, ele perdeu os 3 filhos, porque ele achava que os filhos tinham que aprender sozinhos e decidir sozinhos. Os filhos são nossa responsabilidade, e nós temos que dizer para eles o caminho que devem andar. Nós temos que dizer para eles qual é o limite, o que pode, o que não pode, e nós devemos estimulá-los a tomar a decisão no tempo certo. Quando já chegam à juvenilidade, estão no tempo, conhecem a Deus e a igreja, até fazem culto em casa, acho que a gente tem que prover a lição da escola sabatina para eles, não tochar na mão dele, toma aí a tua lição, não estudou, hein, vagabundo? Não. Você tem que ir lá ajudá-los, ensinar, orar com eles, ensiná-los a preencher a lição, conferir se eles estão estudando, se eles leram a Bíblia cada dia, ensine, vivam com seus, não como cobrador, quero ver se fez, não fez, mas com um ambiente alegre, feliz, festivo, como um momento feliz da família, ter esse momento assim. Eu lembro quando o nosso filho, eu vou te dar, eu lembro que nossos filhos estiveram na idade da adolescência, e a Ineida sempre fez culto em casa, ela que dirigia, ela era sacerdotisa ali. Porque de manhã, todos os dias, eu trabalhava fora e ela ficava em casa cuidando dos filhos, deixou de trabalhar, deixou de prosseguir a profissão dela, de fazer o que ela tinha que fazer, para cuidar dos filhos, enquanto eram pequenos. E eu dou graças a Deus por isso. Ela fez aquilo. Tive que lutar com mais dificuldade, o salário era pouco para dar conta, mas ela estava fazendo a parte mais importante, que era cuidar deles e ensinar para eles o caminho de Deus. E ela fazia culto todo dia com cada um deles. A liçãozinha, cantava hinos, insistia com eles, fazia oração, juntava as mãozinhas deles, para eles aprenderem desde pequeninos, que a primeira coisa que eles tinham que aprender era o nome de falar Jesus. Antes de aprender a dizer mamãe, aprender a dizer Jesus. Antes de aprender a dizer mamãe, aprender a dizer Jesus. Com 2 anos e meio, meus filhos sabiam dizer os 10 mandamentos de cor, mais ou menos, nessa idade. Nós tínhamos um quadro dos 10 mandamentos em casa. Toda sexta-feira, no culto que nós fazíamos de pôr do sol, nós citávamos mandamentos. Quem sabe dizer o primeiro? Ah, eu sei. Então, como é que é o primeiro? E aí nós dizíamos o mandamento resumidamente, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. E eles iam aprendendo. E um pouco de perguntar qualquer mandamento para eles, com 2 anos e pouco, sabiam dizer. Qual é o 7º, 5º, 8º, 3º? Diga aí. Cada um dizia, por sua vez, todos os mandamentos que podiam dizer. Aprendiam porque tinham ambiente, resumidamente. Mas era aquilo a maneira de ensinar a criança. Isso é nossa responsabilidade. E não achar que eles vão aprender sozinhos, ou que só levar a igreja já faz diferença. Não é suficiente levar a igreja apenas. Deve levar a igreja, tem que ter lição, chegar cedo na classe, mas não deixar por conta própria. Nós, pais, temos que ensinar. Meus irmãos, ninguém sabe tudo. Educar é a coisa mais difícil do mundo. Mas a primeira educação é a espiritual, que nós devemos incutir na cabecinha das crianças. Por favor, meu apelo é que vocês cumprem a lição da escola sabatina, tenham o culto doméstico. Eu sei que hoje em dia é corrido, um sai de madrugada, outro sai mais tarde, mas tenham um momento do culto em família, isso é importante, e que o culto seja atrativo. Coloque seus filhos a participarem de acordo com a idade deles, as possibilidades deles, para que eles participem do culto, que a hora do culto seja uma hora gostosa, atrativa. Envolva nos projetos da igreja. Por exemplo, nós vamos ter agora dia 2 de agosto, passei nas salinhas agora de manhã durante a escola sabatina, nós vamos ter um congresso somente para primários e juvenis de toda a associação. Inscreva seu filho, mande junto com os professores, vai ser um congresso inesquecível para eles, imperdível, eles vão lembrar-se para o resto da sua vida deste congresso. Nós vamos ter em outubro, 17 a 19, encontro de adolescentes. Envie os seus adolescentes, invista nos seus filhos. Meus irmãos, nós estamos agora no mês de maio, o mês que começa a classe bíblica. Seja você, pai ou mãe, a instruir o seu filho, para que você prepare o seu filho para que ele venha e seja batizado no batismo da primavera, na idade certa, de 9 anos para cima. Meus irmãos, Jesus quer encontrar todos nós nos céus com os nossos filhos. Por favor, use seu tempo, administre o seu tempo. Ele é precioso, mas a qualidade do tempo que você tem com seus filhos. Que Deus abençoe. Ore para que Deus dê sabedoria, para que nós possamos salvar os nossos filhos e estarmos todos com eles nos céus. Amém. Obrigado, meu bem. Irmãos, eu não me dei conta, mas a hora está muito avançada, eu preciso parar. Desculpem. Ele se empolga e não vê a hora passar.
Eu quero contar uma experiência para vocês sobre Moisés, e vou contar hoje à tarde, às 16 horas, tá bem? Só para me lembrarem que eu tenho que contar a história de Moisés, para vocês, uma lição para a família, na história de Moisés, hoje à tarde, às 16 horas. Quero agradecer pela atenção que vocês me deram e pedir o seguinte também: ensinar os filhos a fazer trabalho missionário, trabalhar pelos outros. Não deixem que eles se criem, que cresçam na igreja de braço cruzado, como muitas vezes os pais estão. Temos que descruzar os braços e ver o que é que eu posso fazer pelo meu próximo. Se envolva nos programas da igreja para você poder participar, estar presente, visitar um asilo, ir no hospital, ajudar pessoas necessitadas, dar estudo bíblico, procurar ajudar pessoas que estejam em necessidade. A pessoa teve um bebê, vamos lá ajudar aquela pessoa, ver o que podemos fazer por ela. Enfim, nós temos um campo enorme de possibilidade de serviço ao próximo. E essa é uma lição que a gente precisa ensinar para os filhos, ensiná-los a trabalhar pelos outros. E desde pequenos, saindo com eles e indo à presença de Deus e à presença das pessoas. Aproveite o sábado, é um excelente dia para isso, para ensinar os filhos a fazer alguma coisa em favor das outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não vou fazer um apelo aqui agora, além do que já falei, e vamos à tarde continuar nossa palestra às 16 horas. Eu queria convidar o Tizuca e seu grupo, se possível, para terminar com uma música especial, e nós temos uma oração no final. Vamos ouvir. Mesmo se você cair, você pode encontrar novas forças para recomeçar. Quando a dor é tão cruel que não dá para suportar, continue firme em seu caminho. Não pense em desistir. Justamente agora o sol já vai brilhar, dissipando as trevas. Eu vi sonhos se cumprindo, firmes na esperança de superar os desafios. Eu vi vidas transformadas, milagres poderosos e respostas, orações, pelo poder da fé. Não importa o que passou, nunca pense em desistir. Nada é impossível, só basta acreditar. Você tem que decidir que já é hora de avançar, de deixar para trás tudo que ficou. A vida é muito mais do que podemos ver, pois a nossa fé guia nossos passos. Eu vi sonhos se cumprindo, firmes na esperança de superar os desafios. Eu vi vidas transformadas, milagres poderosos e respostas, orações, pelo poder da fé. Para quem tem fé, a superação, pelo poder da fé. Quando não há solução, Deus lhe diz pra prosseguir. Firmes na esperança
desafios eu vi vidas transformadas, milagres poderosos e resposta às orações. pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Mesmo se você cair, Deus lhe diz para prosseguir. Em pé para a oração, por favor. Nosso amado Senhor, nosso Deus eterno, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, por prover todas as nossas necessidades. Obrigado por nos dar, Deus, a Tua bênção na nossa vida de solteiros, ou de viúvos, ou divorciados, mas também por nos abençoar com o casamento. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado pela família da igreja, família de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este carinho que a família da igreja nos dá, por sermos parte, ó Deus, desse grande povo do Senhor, onde quer que estejamos ali, ó Deus, em Tua presença, em Teu nome. Peço que o Senhor abençoe aos irmãos desta família aqui de Madureira, que cada pessoa, Pai, que entre nessa igreja se sinta abraçada, se sinta recebida com carinho, e que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, responsáveis por dar esse abraço, por recebermos da maneira carinhosa. Peço que o Senhor abençoe não somente os líderes desta igreja, cada um dos seus membros também, aqueles que estão estudando a palavra, que estão se preparando para um batismo ou para unir-se a essa igreja, que o Senhor, ó Deus, ilumine as suas mentes, que o Senhor os abençoe, cuidando das suas necessidades, abençoando seus lares, seus filhos, e se porventura algum de nós, Pai, tem filhos que estejam distanciados do Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Senhor envie seu Espírito Santo para alcançá-los, para que onde eles estiverem, Senhor Deus, o seu Espírito Santo possa tocar os seus corações, para que antes que seja tarde demais, possam voltar ao redil e estejam prontos, ó Deus, para quando Jesus voltar. Peço que o Senhor abençoe, Pai, as famílias, para que saibam colocar Deus em primeiro lugar, e tendo Deus o primeiro lugar em nossas vidas, certamente saberemos amar, respeitar e edificar as nossas famílias de casa, na família da esposa, do esposo e dos filhos. Peço que o Senhor abençoe para que na igreja, Senhor, nós tenhamos a responsabilidade de ajudar, de participar, de testemunhar com o dom que o Senhor nos tem dado a cada um, para que nenhum de nós fique de fora, Deus, desta festa de testemunhar e anunciar a Tua breve volta e a esperança que existe em Cristo Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, leva-nos em segurança para casa, abençoe cada família, nos conceda a graça de voltarmos em segurança hoje à tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão em paz e que o Senhor Deus vos abençoe a todos. Amém.